Então vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento, querendo ser envolvido pela espiritualidade maior, pedindo a graça, pedindo que nos acompanhe nos nossos estudos, que a gente possa também focar e ter uma concentração maior nesse pequeno tempo que temos dedicados ao nosso conhecimento, aos nossos estudos, que isso faça parte da nossa evolução, que a gente possa saber e sentir todos esses ensinamentos, que possa estar em nós, nos nossos atos, nas nossas palavras. Agradecemos a companhia um dos outros, agradecemos o tempo que podemos dedicar ao conhecimento, ao estudo, e que essa presença envolvente, de amor, de conhecimento, esteja conosco, que nós sejamos acompanhados por bons espíritos, que assim seja. Graças a Deus. Então, a 7ª aula fala sobre lei de destruição. Destruição necessária e abusiva e flagelos destruidores. Destruição necessária. A destruição é uma lei da natureza porque é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por isso, a que chamais destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e melhoria dos seres vivos. Essa questão deixa bem clara a ideia de que a lei de destruição é tão somente parte complementar do processo evolutivo de todas as coisas e seres do universo, e que, portanto, cumpre um desígnio providencial de Deus. Assim é que a palavra destruição tem aqui um significado maior e mais abrangente do que o próprio termo supõe, pois a destruição recíproca dos seres vivos parece, à primeira vista, não estar de acordo com a bondade e a justiça divina. Ao invés do sentido literal de aniquilamento, é preciso entendê-la enquanto transformação, renovação, tanto física quanto moral, que se presta aos desígnios do Criador. O homem, enquanto inteligência finita, submetido que está aos estreitos limites da matéria, consegue abarcar apenas alguns pormenores dessa realidade transcendental da natureza divina e, portanto, não tem a compreensão global das leis eternas e imutáveis do Criador. O ciclo biológico da vida, destruição, renascimento e regeneração é uma transformação contínua que visa ao aperfeiçoamento dos seres vivos. É um vir-se a ser ininterrupto, onde cada ciclo representa apenas facetas combinadas entre si que compõem a manifestação de um todo indestrutível, o princípio inteligente. Assim, um instrumento de trabalho para o espírito que o molda e o adequa segundo suas condições evolutivas. Esse invólucro se destrói aqui para renovar-se mais adiante, em outras existências, transmutando-se em instrumento mais aperfeiçoado, mais adequado às novas exigências do espírito, que estará também mais enriquecido e capacitado para exigir formas de manifestações mais condizentes com sua realidade espiritual. Muito embora se destrua a matéria, numa primeira instância, permanece, contudo, a essência espiritual que se aperfeiçoa em cada corpo material, que se regenera ao submeter-se a tais transformações. E é esse o objetivo da lei de destruição.
promover os ajustes necessários para que tudo se renove, pois que tudo se encandeia e tudo é harmonia e equilíbrio nas leis da natureza. Deste modo, até mesmo no que para a visão circunscrita do homem pareça ser destruição, há o comando de uma inteligência superior que tudo encaminha à lei do progresso. Para se nutrirem, os seres vivos destrói-se entre si, mas apenas para obedecer ao equilíbrio natural decorrente das leis de conservação e de destruição conjugadas. Muito embora a destruição, enquanto transformação, seja imprescindível para a regeneração dos seres, a natureza lhe dá os meios de preservação e conservação para que nada ocorra antes do tempo justo. Se assim não fosse, a destruição não seria, então, renovação, já que estaria entravando o desenvolvimento do princípio inteligente, prematuro, então, para tais progressos. O homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação, e esse instinto o sustenta nas suas provas. O instinto de conservação faz com que o homem passe a repelir a ideia da morte e pelo prolongamento da sua vida. Deste modo, cabe tão somente aproveitar ou não as oportunidades de crescimento que a jornada terrestre proporciona. Em mundos mais evoluídos, onde as condições da existência material são mais depuradas, as leis morais são adequadas a seus habitantes. Consequentemente, a lei de destruição também é mais branda e estará sempre diretamente relacionada com o desenvolvimento intelectual e moral dos seres que habitam tais mundos. Bom, isso é uma resposta, né, para tudo que nós estamos vivendo agora, né? Quando a gente fala, eu não estou entendendo o que está acontecendo. É isso, né? Esse texto que nós lemos aqui, falando sobre a destruição, né? Que tudo precisa se renovar. Há uma renovação em tudo. A própria natureza se renova. As folhas caem, as flores nascem, morrem e caem. E é normal, é uma destruição necessária. Há necessidade disso. Assim como para nós, quando vemos, como estamos vendo agora, essa pandemia, quando vemos tsunami, quando vemos, enfim, terremotos, tudo isso que é uma destruição, há uma necessidade para isso. Aonde nós, pequeninos que somos, não temos capacidade para entender isso. Porém, aqui, olha, isso aqui é uma aula que foi feita há muito tempo e que está servindo para nós agora. Então, essas pessoas que nós estamos, claro, nós vamos sentir, estamos sentindo, porém, essas pessoas, elas estão se renovando, elas estão retornando ao plano espiritual, que é uma lei natural. Todos nós sabemos que um dia nós iremos partir. Graças a Deus, não sabemos que dia e que hora. Porém, isso é mais do que certo. Nós não temos certeza se alguém vai nascer, mas que alguém vai desencarnar, isso nós sabemos. E também temos certeza convicta que é somente a matéria que fica. O espírito é imortal. Portanto, essa renovação que o espírito tem é necessária ao próprio espírito, para a própria evolução do espírito. É cruel, né, ao nosso modo de ver, né, porque nós somos apegados à matéria, nós somos apegados às pessoas, e é difícil ainda para o nosso entendimento. Mas tudo isso está fazendo para que nós possamos amadurecer a ideia, porque a gente só tem essas coisas na teoria, né? A gente não costuma ter isso muito na prática, né? A gente ouve falar, de vez em quando a gente perde um amigo, perde uma pessoa mais de perto, e aquilo passa. E hoje está sendo feito assim, né? Aos montes, então nós estamos assustadíssimos. Mas é uma lei natural, né? Precisa, é necessária. Bom, destruição abusiva.
A destruição que ultrapassar os limites de segurança e necessidade, como o da caça, enquanto mero lazer, por exemplo, revela o atraso moral do espírito, pois que toda destruição sem um objetivo útil denota uma transgressão às leis de Deus. O homem tem direito de destruição sobre os seres inferiores da criação, como os animais e as plantas, a fim de prover sua nutrição e segurança. Mas o abuso desse direito, por interesse econômico, poder ou crueldade, é prejudicial, e ele responderá pelos seus excessos. Toda destruição ultrapassa os limites da necessidade, é uma violação da lei de Deus. Hoje em dia, não sei, né? Pode ser que tem por aí, eu não tenho conhecimento, mas de caça, né? De pessoas que têm a caça somente por prazer, por diversão, né? Antigamente existia muito isso, né? Se formavam pessoas para caçar um animal, não era nem para matar a fome deles, nem nada, era puro divertimento. Então, isso não é uma destruição feita por lei, porque a própria natureza existe, onde um animal faz do outro o seu alimento para sobreviver. É uma lei natural. Aí o homem precisa ainda da carne para comer. Então, ele vai lá e vai matar aquilo que ele precisa para a sua alimentação. Mas ele não vai sair por aí matando um gato, matando um cachorro, matando um animalzinho, porque ele acha que está demais, ou porque esse animal entrou na casa dele e ele não gosta, ou porque está no quintal dele e ele vai pôr veneno. Isso não. Isso não é uma destruição necessária e nem da própria natureza. É abusiva, né? Por outro lado, o escrúpulo exagerado na preservação de animais ou plantas pode levar à idolatria e ao fanatismo, gerando medo e superstição. Portanto, tal preservação não chega a ser um mérito para o homem, que estará entravando seu progresso espiritual. Claro, há coisas que precisam ser eliminadas, né? Nós não vamos deixar nossa casa entregue aos ratos, né? Se a gente souber que tem um rato dentro de casa, é óbvio que a gente não vai deixar, porque a gente sabe que aquele animal vai trazer para a gente um prejuízo para a nossa saúde. Nós não vamos deixar a nossa casa cheia de barata, de percevejo, enfim, de insetos, de coisas que não se pode. Então, isso não é uma destruição abusiva. Isso é para a nossa saúde, é para a nossa preservação da nossa vida. Então, isso está certo, né? Isso está tudo bem. Agora a gente vai falar sobre os flagelos destruidores. Para se entender por que ocorrem os flagelos destruidores, é preciso abstrair-se das coisas puramente materiais que compõem o curto espaço de uma encarnação, para adentrar, através do pensamento, no contexto da vida espiritual. Só assim o homem verá que até mesmo a destruição existe harmonia e equilíbrio, enquanto transformação regenerativa, porque tudo revela uma necessidade evolutiva que escapa aos olhos materiais, que tem tudo uma razão de ser. Dessa perspectiva, os flagelos são apenas transtornos inevitáveis no processo geral da evolução do planeta, porque eles proporcionam, de um lado, a regeneração moral dos espíritos e, de outro, a aceleração do progresso intelectual da humanidade. Tais flagelos naturais, como as inundações, as intempéries que obstruem a agricultura, os terremotos, vendavais, etc., são agentes transformadores da Terra e que, por certo, haverão de ser amenizados no futuro, quando o homem, já espiritualizado, souber respeitar as leis da natureza, né? Nós pagamos por aquilo que fazemos, né? Olha aí o desmatamento, como é que está? É o homem que faz o desmatamento. Nós vamos ter as consequências disso tudo, né? Calor excessivo, falta de chuva, enfim, tudo aquilo de errado. Os homens de bem que sucumbem aos abalos físicos não sofrem tanto quanto os que ainda estão em condições moral inferior, pois, após as encarnações em tais circunstâncias, têm consciência da
transitoriedade da matéria e compreende que a verdadeira vida é a do espírito. Deus concede ao homem, certamente, outros meios de apressar o seu progresso, que não necessariamente traz flagelos através do conhecimento do bem e do mal. Contudo, a própria condição humana impede ao homem compreender a extensão da misericórdia divina. Os flagelos destruidores, portanto, representam tão somente ajustes, que fazem parte do perfeito mecanismo dos mundos que povoam o universo, onde cada inteligência tem o seu papel a cumprir, segundo os impulsos das leis divinas que mantêm a unidade na criação. Apesar do aparente mal que ocasionam, determinam significativas mudanças físicas, porque frequentemente alteram as condições de uma determinada região, proporcionando, no futuro, melhores condições de aproveitamento para a humanidade. Consequentemente, beneficiam fisicamente o planeta, não apenas pela renovação dos seus elementos, mas principalmente porque despertam no homem, pela dor, sua consciência religiosa, tanto para os que desencarnam em circunstâncias traumáticas, quanto para os que vivenciam as consequências dolorosas de tal devastação. Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permite desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Além dos flagelos naturais, há os que decorrem da imprudência, a ignorância do próprio homem, como o desmatamento, né, como eu falei lá em cima, as poluições ambientais, a fome, a guerra, etc. À medida que seus conhecimentos se alargam, que a ciência se coloca ao seu alcance, o homem concebe meios adequados de prevenção ou neutralização de tais flagelos. É assim que o caminho evolutivo a ser percorrido pelo espírito será a conquista, não apenas da inteligência, que irá conferir o bem-estar material ao contornar os transtornos físicos, mas, principalmente, promover a caridade, a fraternidade e a solidariedade entre todos os seus irmãos para assegurar, finalmente, seu bem-estar moral. Então, vocês estão vendo, né? O que está acontecendo hoje. Através dos flagelos é que os homens vão se lembrar que existe Deus. É o que está acontecendo. Quantas e quantas pessoas que não tinham o hábito de orar, que não tinham o hábito de pensar no outro, que não tinham o hábito da caridade, passaram a fazer tudo isso, né? Olhando os benefícios que trouxeram essa pandemia, todos se lembraram que existe Deus. Não tem uma criatura na face da Terra que, nesse momento, não está pensando em Deus. Não existe uma criatura que, nem mesmo uma vez no dia, não faça uma prece. Que não faça uma prece ao sair de casa, que não faça uma prece ao voltar, que não está, de alguma forma, ligada à espiritualidade. Então, por muitas vezes, as pessoas só se lembram de Deus quando a água bate, vou falar na barriga, né? Para não falar em outro lugar. Porque é aí que elas vão sentir que elas necessitam de Deus. Então, tudo isso fez muita gente se voltar para Deus, o que está acontecendo. Fez muita gente praticar a caridade, repartir o que tem, doar roupa, doar comida, né? Se preocupar com a pessoa que está sozinha em casa, se preocupar se a cunhada está bem, se a sogra está bem, se a vizinha está bem. Foi o que fez, foi o que moveu. Porque se continuasse tudo do jeito que estava, estaria cada um dentro do seu egoísmo, né? Vivendo a sua vidinha sem se importar com o que está acontecendo com o outro. Não, isso tudo moveu todo mundo. Houve uma grande evolução nisso tudo. Então, os flagelos destruidores
por muitas vezes são necessários. A parte B vai falar de guerra, assassínio, crueldade e pena de morte. Guerras. Ao contrário dos flagelos naturais, a guerra são provocadas pelo egoísmo e pela dureza dos sentimentos do homem. Neste caso, a destruição caracteriza-se como sendo abusiva, porque atenta contra a vida de seus semelhantes, revelando toda a inferioridade e a ignorância do ser humano das leis divinas. Os povos ainda primitivos em seu desenvolvimento espiritual não conhecem outro direito que não seja o do mais forte. Por isso, a guerra para eles é tida como sendo um estado normal. Porém, quando esses povos evoluírem e souberem promulgar suas leis de acordo com as leis de Deus, haverá então a fraternidade entre todos os homens. Quando a humanidade atingir tal patamar evolutivo, a guerra tornar-se-á necessária apenas para fundamentar as bases de liberdade e da evolução, pois este é o objetivo do Criador, que torná-la um mal necessário. Porém, todo aquele que incentivar a guerra, objetivando apenas interesses pessoais, movido pelo egoísmo e pela ambição, será culpado pelas consequências que dela advier e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer sua ambição. A gente costuma falar que quem promove a guerra não vai para ela, né? Eles ficam em casa, enquanto os outros é que vão, né? À luta, e que acabam morrendo. E aqui está falando muito bem, que quem provocar ela irá responder sim. Ele pode não responder neste mundo, mas com certeza, espiritualmente, isso é bem pesado. Assassínio. O assassínio sempre que constitui um grave crime perante as leis divinas, pois todo aquele que tira a vida do seu semelhante interrompe uma existência de expiação ou de missão. E nessa interrupção está justamente o dano maior, ao provocar o término de uma jornada evolutiva que poderia ser promissora. Deve-se também, até mesmo nos casos de legítima defesa, evitar a morte do agressor, pois a vida é uma bênção e não compete ao homem abreviá-la em nenhuma circunstância. Pode ocorrer também diferentes graus de culpabilidade em tais casos. Em determinada circunstância, o peso da falta irá recair mais na intenção do agressor do que na consumação do fato em si, pois a justiça divina a tudo provê. No caso de assassinatos praticados durante a guerra, o homem só não é culpado quando constrangido pela força, mas responderá pela crueldade que possa vir a praticar, e seu sentimento humanitário será levado em conta no âmbito da justiça divina. O parricídio, que é o assassínio do pai ou da mãe, ou de qualquer acidente, e o infanticídio são igualmente condenáveis perante Deus, porque em ambos os casos existe a interrupção da vida de um semelhante, constituindo-se um ato de agressão à maior dádiva que Deus concede ao homem, o direito de viver. Contudo, certas civilizações, embora já tenham atingido notável grau de desenvolvimento intelectual, fazem do infanticídio um costume habitual, consagrado inclusive pela legislação vigente. De tal fato lamentável, extrai-se ensinamento contido nas leis morais, de que nem sempre o progresso intelectual acompanha o progresso moral. Assim, o desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem. O espírito de inteligência superior pode ser mau, e aquele que muito viveu sem se melhorar. Então, aqui está falando, né? A gente bem sabe que nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, de quem quer que seja. Está falando até, falar aqui até sobre a legítima defesa. Só em casos assim que você fala, não tem jeito mesmo, ou ele ou eu, então, né? E tudo tem um peso na balança. Cada caso é um caso. E aqui está nos falando também que, bom, a gente já sabe que nós não temos direito de tirar nem a nossa vida, que dirá do outro, né?
Nós não somos dono dela. Fala sobre o parricídio, né? E fala sobre o infanticídio, né? Que em alguns lugares a lei ainda permite que isso aconteça. Pasmem vocês, né? A gente fala, isso aqui acontece, né? Mas não é no Brasil. Sim, é no Brasil. Porque nós temos tribos de índio que moram lá em Roraima, são dos Caracaraí. Lá, as índias entram num mato para dar à luz. Ao darem à luz, se elas perceberem que a criança tem alguma mutilação, se elas têm qualquer coisa, qualquer defeito, elas matam a criança e enterram ali. Aí elas voltam sozinhas do mato sem a criança. Então, todo mundo já sabe que aquela criança foi por ela morta e que ela achava que não tinha o direito de viver, porque é uma lei deles, né? Da cultura desses índios. Pasmem vocês. Eles acham que quando nascem gêmeos, não é coisa de Deus. Então, eles matam os dois. Eu também fiquei assustadíssima quando eu fui procurar sobre isso e fiquei sabendo. E isso acontece no Brasil, e a gente não está sabendo. Então, só que é assim, é uma cultura deles, né? E a lei do Brasil não pode fazer nada contra isso. Faz parte. Eu acho errado demais. Porém, é o que acontece. Vamos falar de crueldade. Desculpe Oi? interromper, só para avisar, a gente tem mais 7 minutos. Eu não vou conseguir ler a crueldade. Acho que dá para ler a crueldade, depois eu explico então, tá? Porque é longa essa lição. Tá bom, eu vou ler e depois a gente volta. Tá bom. Crueldade. O sentimento de crueldade representa o que há de pior no instinto de destruição. Porém, é preciso salientar que, se a destruição é, por vezes, uma necessidade circunstancial, não significa ser ela um endosso para que a crueldade se manifeste. Esta é sempre o resultado da má índole de algumas criaturas atrasadas moralmente, preocupadas apenas com seu bem-estar social. A crueldade se apresenta de forma predominante nos povos primitivos, porque para eles a matéria se sobrepõe ao espírito. Em decorrência, deixam-se dominar pelos seus instintos selvagens e, por não aspirarem a outras necessidades, além das impostas pelo corpo físico, só se interessam pela sua sobrevivência pessoal. Consequentemente, são presas fáceis do sentimento de crueldade que tanto assola os seres humanos. Esses povos, por terem ainda pouco desenvolvimento moral, entregam-se à influência de espíritos igualmente imperfeitos que se comprazem no sofrimento de suas vítimas. Tal cumplicidade entre os espíritos e os encarnados será enfraquecida a partir do momento em que os povos mais adiantados moralmente venham anular essa influência negativa. Mas é preciso esclarecer que, se a crueldade se manifesta, é tão somente porque o senso moral não está devidamente desenvolvido, mas não que está ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens. E é esse senso moral que os transforma mais tarde em seres bons e humanos. Ele existe no selvagem como o princípio do aroma de uma flor que ainda não se abriu. Os espíritos inferiores podem encarnar entre pessoas mais evoluídas na esperança de progredirem mais depressa, mas geralmente a prova se lhes torna penosa. Sua natureza inferior os domina e por isso tornam-se cruéis para com aqueles que já sabem viver pacificamente. Contudo, sobre o imperativo da lei do progresso, eles evoluirão gradativamente, aos poucos. As leis humanas, mais e mais centradas nas leis divinas, limitarão a ação dos maus, até que esses se sintam totalmente deslocados. Assim é que, impulsionados pelo mecanismo evolutivo que rege o universo, os homens de índole cruel renascerão inúmeras vezes, invólucros cada vez mais de acordo com suas necessidades evolutivas. Então, vamos sair, a gente volta e eu faço a explicação disso, ok? Ok. Já estou mandando, tá bom? Tá bom. Já é.